Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de matemática. Nós vamos dar continuidade ao princípio da multiplicativo de contagem com três possibilidades, né? Na aula anterior nós entendemos o que era o princípio multiplicativo de contagem e nós fizemos alguns exemplos com duas possibilidades, né? Que quando a pessoa tinha duas calças, três camisas, então tinha essas opções. Então hoje nós vamos aprender mais quando nós temos mais possibilidades, né? Três possibilidades. Então, para nós relembrar o que é princípio da multiplicativo, ela é uma regra usada para calcular números de possibilidades quando nós temos duas ou mais escolhas. Então, quando nós temos escolhas independentes, nós devemos multiplicar as nossas opções, né? Então, o que é escolhas independentes? Significa que uma escolha, ela não impede a outra. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem três camisetas, duas calças, nós vamos o quê? Multiplicar estas opções. 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, alguns exemplos que nós tivemos na aula anterior foi sobre que uma pessoa ela tinha três opções de camiseta. Vou botar aqui C para camiseta. E tinha duas opções de calças. E ela queria saber quantas possibilidades, né, quantas combinações ela poderia ter. Então, aqui ela poderia ter 6 combinações diferentes, porque 3 vezes 2 é igual a 6. Esse foi um exemplo da nossa aula anterior, onde nós aprendemos a multiplicar, que o princípio da multiplicativa é para facilitar, né? Nós poderíamos também somar 2 mais 2 mais 2, que daria 6 do mesmo jeito. Mas a multiplicação ela vem apenas para facilitar essa contagem. Então hoje nós vamos para outros exemplos com outras possibilidades maiores, e que nós utilizamos apenas com duas possibilidades, e hoje nós vamos para as possibilidades maiores. Então, nós vamos imaginar que uma pessoa tem um guarda-roupa, que tem várias opções ali naquele guarda-roupa. E ela quer ir viajar, quer trabalhar. Imagine você, né, querendo se arrumar para ir viajar. E ali abre seu guarda-roupa e tem 4 camisetas. 4 camisetas. 3 calças. Quantas combinações você vai fazer para você ir viajar? Quantas combinações? Então, a forma que nós precisamos fazer no nosso passo a passo é identificar as nossas escolhas, né? Então, a primeira escolha, a primeira opção que nós temos é a camiseta, né? Nós temos 4 camisetas, 4 opções de camiseta. E a segunda são 3 calças, nós temos 3 opções de calça. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é que, como cada camiseta ela pode ir com uma calça. Então, nós precisamos apenas multiplicar 4 vezes 3, que é igual a 12. Então, esse aqui nós temos que algo bem resumido, que é 4 vezes 3 é igual a 12. Então, você já sabe que você tem 12 combinações diferentes para fazer, utilizando com
essas opções. Então, nós vamos para os próximos exemplos. Então, agora nós vamos para 3 possibilidades. Esse aqui nós apenas com 2, só para nós relembrarmos como é bem fácil o princípio multiplicativo. E agora vamos com 3. Então, uma lanchonete, ela oferece 3 tipos de sanduíche. 3 tipos de sanduíches, 2 tipos de bebida e 4 tipos de sobremesa. Como nós vamos resolver? Vocês já viram que quando nós temos 2 possibilidades aqui, né? Nós apenas multiplicamos 3 vezes 2, que é igual a 6. Quando nós temos 4 aqui, 4 tipos diferentes de independentes, como é que nós vamos fazer? Quanto um cliente ele pode escolher um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. Então, nós vamos descobrir quantas combinações diferentes esse cliente ele pode ser montado. Então, primeiro nós temos que identificar as nossas opções. 3 sanduíches, nós temos 3 tipos de sanduíche, temos 2 tipos de bebida e 4 tipos de sobremesa. Então, nós temos 3 escolhas diferentes. Então, nós vamos o quê? Multiplicar. 3 vezes 2 vezes 4. Primeiro, nós vamos multiplicar o 3 vezes 2. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Depois, nós vamos multiplicar 6 vezes 4, que é igual a 24. Então, nós temos 24, nós podemos ter 24 combinações diferentes. Então, nós temos 3 tipos de opção e nós podemos obter 24 combinações diferentes. Então, isso significa, né, que o cliente ele possui 24 maneiras de montar o seu lanche. Então, qualquer um dos sanduíches, dos 3 sanduíches, qualquer um das 2 bebidas, qualquer um das 4 sobremesas, um cliente ele pode escolher. Então, quanto mais as opções, mais aumenta o número de possibilidades. Então, por isso, nós realizamos a multiplicação. Ressaltando novamente que a multiplicação é apenas para facilitar a nossa contagem. Então, o nosso segundo exemplo é como, imagine você e na sua família está organizando um passeio para fazer e eles possuem 3 lugares. Vamos mudar um pouco os nossos exemplos, né? 3 lugares para visitar. Tem 2 transportes. Dois meios de transporte, né? Pode ir de carro, pode ir de moto. 2 meios
transporte. E os lugares são praia, praça, parque. E os transportes são carro e ônibus. Então, quantas possibilidades existem neste passeio? Então, é isso que nós vamos solucionar. Primeiro, nós precisamos ver os nossos lugares, né? Nós temos 3 lugares. E nós temos 2 opções de transporte. Então, 3 vezes 2 igual a 6. Então, nós calculamos, né? Então, nós temos 6 possibilidades de passeios, diferentes de passeio. Então, é algo bem simples e algo que nós usamos no nosso dia a dia. Então, o princípio multiplicativo da contagem, ela sempre está no nosso dia a dia, seja um passeio, seja uma escolha de uma roupa para você trabalhar, para você ir para a escola, para você viajar. Então, o princípio multiplicativo, ela está sempre ali em alguma situação do nosso dia a dia, uma escolha de um caderno, uma escolha ali de um ingrediente para uma receita, uma compra no mercado, uma comida para você preparar. São diferentes ali possibilidades que nós podemos ali multiplicar e ali facilitar o nosso dia a dia. Então, o princípio do multiplicativo, ela está em diferentes situações do nosso cotidiano. Então, nós percebemos que muitas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia está ali o princípio multiplicativo, né? Precisamos multiplicar e escolher. Quando nós escolhemos é porque nós temos opções, e essas opções elas podem ser solucionada com o princípio multiplicativo, que é multiplicando as nossas opções e onde nós achamos as nossas possibilidades. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre a probabilidade, que é algo parecido com o princípio multiplicativo, mas muda algumas coisinhas que nós iremos aprender. Então, até a nossa próxima aula.